Ele acordava todos os dias às 5 da manhã. Tomava o mesmo café preto, calçava as mesmas botas gastas e saía para o trabalho com a mesma sacola de couro pendurada no ombro. Para os vizinhos, era apenas mais um carteiro comum, um homem simples, quieto, dedicado. Mas o que ninguém sabia é que por trás de sua rotina aparentemente banal, ele estava salvando milhares de vidas. E o mais incrível, ele não fazia a menor ideia disso. O nome dele era Ferdinand Cheval, um carteiro francês do interior que viveu no fim do século XIX. Durante anos, percorreu sozinho dezenas de quilômetros por dia, entregando cartas e encomendas pelos campos e vilas da França. Um trabalho solitário, repetitivo, quase invisível. Mas algo extraordinário aconteceu numa dessas caminhadas. Certa manhã, Ferdinand tropeçou em uma pedra de formato curioso. Ele a pegou, observou e, sem entender o porquê, sentiu uma espécie de conexão. Levou a pedra para casa. No dia seguinte, encontrou outra e levou também. Em pouco tempo, começou a juntar dezenas delas. E quando percebeu, já havia iniciado uma construção. Não uma simples parede ou um muro, mas um monumento que ninguém conseguiria explicar. Por 33 anos, aquele carteiro solitário trabalhou todos os dias, depois do expediente, à noite e até de madrugada, empilhando pedras, cimentando, moldando, sonhando, sozinho, sem ajuda, sem instrução em arquitetura ou engenharia, sem sequer saber que sua obra um dia se tornaria uma das maiores expressões da arte primitiva do mundo. As pessoas da vila zombavam dele, chamavam-no de louco, de excêntrico, de homem perdido em delírios. Mas Ferdinand continuava. Dizia apenas, eu cumpro o meu destino. E, de fato, ele cumpriu. O que ele construiu ficou conhecido como o Palácio Ideal, uma estrutura monumental feita inteiramente de pedras recolhidas à mão, paredes adornadas com criaturas imaginárias, templos, castelos e catedrais que pareciam saídas de um sonho. Um labirinto de arte e fé, criado por um homem que passava o dia entregando cartas e à noite entregando o coração à sua criação. Mas você pode estar se perguntando, o que isso tem a ver com salvar vidas? Bem, décadas depois da morte de Ferdinand, quando a França mergulhou nas duas grandes guerras, o Palácio Ideal tornou-se mais do que uma simples obra de arte. Enquanto cidades eram bombardeadas e vilas destruídas, aquele lugar tornou-se um refúgio silencioso, um símbolo de esperança. Refugiados se escondiam ali, crianças se protegiam entre as paredes de pedra, e de alguma forma, aquele monumento improvável erguido por um carteiro solitário tornou-se abrigo para centenas, depois milhares de pessoas. Ninguém sabe o número exato, mas os registros e depoimentos posteriores estimam que mais de 10 mil vidas foram salvas direta ou indiretamente por causa daquele lugar. Gente que se refugiou ali, gente que foi inspirada a continuar viva, gente que encontrou naquele palácio uma prova de que o impossível podia ser feito por mãos comuns. E o mais incrível é que Ferdinand nunca soube de nada disso. Ele morreu em 1924, anos antes da guerra começar. Nunca viu pessoas se abrigando sob seu teto, nunca soube que sua criação serviria de fortaleza contra o horror humano. Mas talvez, no fundo, ele pressentisse que estava construindo algo maior do que ele próprio. Pense nisso, um carteiro, alguém que passava a vida entregando mensagens de uns para outros, acabou deixando a mensagem mais poderosa de todas. Uma mensagem feita de pedra, suor e fé.
O Palácio Ideal foi reconhecido oficialmente pelo governo francês em 1969 como patrimônio histórico. Hoje, milhares de pessoas visitam o local todos os anos. Mas mais do que um monumento, o que elas encontram ali é uma história de propósito. A prova viva de que o simples ato de seguir um impulso, algo aparentemente sem sentido, pode gerar consequências que atravessam gerações. E talvez essa seja a parte mais humana dessa história. Porque Ferdinand nunca quis fama. Nunca planejou mudar o mundo. Ele só seguiu o coração. E ao fazer isso, deixou um legado que salvou vidas, inspirou artistas, arquitetos e sonhadores de todos os cantos do planeta. Pablo Picasso chegou a visitar o Palácio Ideal. André Breton, o pai do surrealismo, o chamou de um dos maiores exemplos de poesia material que o homem já produziu. E Charles Bukowski, décadas depois, diria em uma de suas cartas: "É preciso ser um pouco louco para criar algo que vale a pena." Louco. Foi assim que chamaram Ferdinand Cheval. Mas às vezes, a loucura é apenas o outro nome da fé. A fé de um homem comum, que todos os dias entregava cartas, sonhos e esperanças, e que, sem perceber, também entregou algo muito maior: a certeza de que dentro de cada pessoa simples pode existir uma força capaz de mudar o destino de muitos. No fim, o carteiro que salvou 10.000 vidas sem saber nos deixa uma pergunta que ecoa através do tempo: quantas vidas poderíamos transformar se simplesmente acreditássemos no que temos dentro de nós? Porque talvez, assim como Ferdinand, você também esteja carregando uma pedra que parece insignificante, mas que, colocada no lugar certo, pode se tornar o início de algo eterno. Se você gosta desse tipo de curiosidades e fatos, considere se inscrever no canal e ativar a notificação para receber conteúdos como esses. Deixe o seu comentário para sabermos o que você acha sobre esse fato curioso.